Vamos ao nosso exemplo 3.2 da nossa apostila, um exemplo bem simples, que ele diz o seguinte: um apoio em T sustenta as 4 cargas mostradas na figura. Determine as reações em A e B quando A é igual a 250 milímetros. Então, pessoal, se nós formos aqui fazer uma análise inicial, nós temos aí o nosso corpo rígido, que vai ser o nosso apoio em T, que nós observamos aqui, né, que ele está o quê? Sujeito a diferentes tipos de forças externas aqui, né? Nós temos essa força de 160, nós temos essa força de 200 newtons, nós temos essa outra força de 120 e essa força de 40. E ele está o quê? Apoiado aqui no nosso ponto A por meio de um rolete, e no meu ponto B nós temos um pino aqui que está fazendo o apoio. Ok? Então o passo agora, o próximo passo, pessoal, é nós estarmos isolando, né, esse meu corpo rígido num diagrama de corpo livre e considerando todas essas forças externas e as reações que estão sendo geradas pelos nossos apoios, tudo bem? Então isso ficaria da seguinte maneira, realizando aqui o diagrama de corpo livre nosso, o DCL, nós isolamos então aí o nosso corpo rígido. Então vamos o que? Representar todas as forças externas nesse corpo livre isolado. Então nós temos a força de 160, a força de 200, a força de 120 newtons, a minha força de 40. Então aqui agora nós temos duas reações, que é o pino e o rolete. O rolete, pessoal, nós sempre vamos ter uma reação que atua perpendicular à superfície de contato. Então, se a nossa superfície de contato do rolete é a própria superfície aqui do apoio em T, e a reação, né, que está impedindo, ela é o que? Perpendicular a essa superfície, nós sabemos que nós vamos ter uma reação que atua na minha direção aí, o que? Vertical, ou seja, em relação ao meu eixo Y. Então eu vou representar ele aqui por meio de um AY. Só mudar ele, ficou meio. Vou representar aqui, né, pessoal, por meio de um AY. Aqui agora, pessoal, nós temos o pino. O pino, ele restringe, aqui, vamos representar ele aqui, só para ficar ilustrado, ele restringe que haja movimento em qualquer direção que eu tiver, por exemplo, para esse ângulo alfa. Então, se nós temos essa direção que se encontra inclinada em relação à direção conhecida, o que nós temos? Nós teríamos que decompô-la e obter as componentes retangulares dessa minha força F. Por exemplo, aqui eu teria um Fy e eu teria um Fx. Então, sempre que tivermos um pino, nós vamos representar o que? Aqui nesse meu pino, por meio então das componentes retangulares. Eu vou representar sempre um Bx, vou usar a nomenclatura de acordo com o ponto, e eu sempre vou ter um By. Só apagar aqui, pessoal. Tem um Bx e vou representar aqui uma reação agora que vai estar impedindo, né, essa força, uma força que impede o movimento na direção que então Y. Vou representar aqui por um By. Pessoal, quando a gente fala em reações de apoio, né, são as reações que vão estar o quê? Vão ser forças que vão estar impedindo, como nós falamos, movimentação em direções específicas. Então determinamos aqui agora as reações em B e em A, temos todas as forças, temos aí a distância, eu converti elas para metro. O que nós vamos estar fazendo agora? Nós vamos estar, já representamos, estamos com o nosso diagrama de corpo livre pronto, nós vamos aplicar as equações de equilíbrio. Então nós vamos iniciar aqui por meio do somatório de forças em x igual a zero, considerando que todas as minhas forças que atuam na direção aí horizontal com sentido para a direita são positivas. Vamos analisar o nosso diagrama de corpo livre. Observando aqui o diagrama, né, pessoal, nós notamos que a única força que atua na direção aqui do eixo x é a nossa reação que nós temos aí em Bx. Então, nesse caso, nós podemos considerar aqui o que? Como nós só temos ela, podemos falar
que Bx é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então já determinamos a reação em X que nós temos aí no nosso pino. Aqui. Vamos agora determinar as outras duas reações que faltam. A reação devido ao rolete ali no ponto A e a reação ainda do pino na direção vertical. Então o que nós vamos fazer? Vamos aplicar, pessoal, o somatório de forças em Y igual a zero, considerando aí que todas as minhas forças que atuam na minha direção vertical com sentido para cima são positivas, ok? Então nós temos aí o que, pessoal? Nós vamos ter, ó, menos AY mais BY menos 160 menos 200 menos 120 menos 40 igual a zero. Então, essas quatro forças atuam na direção vertical com sentido para baixo, ou seja, como é uma análise bidimensional, estariam atuando em relação a y em sua parte negativa. O BY aqui, eu arbitrei, né, pessoal? Isso aqui eu assumi que ele atua na direção vertical com sentido para cima. E aqui o AY também é o que? Arbitrei que ele está o que? Atuando na direção vertical com sentido para baixo. Então, vamos lá. Representando aí nós temos, ó, menos AY, foi o que eu falei, mais BY, menos 160, menos 200, menos 120, menos 40 igual a zero. Notem, né, pessoal, que nós não conseguimos ainda determinar nenhum do valor dessas duas reações, porque nós não temos nem o valor de AY, nem o valor de BY. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos estar agora usando a nossa terceira equação de equilíbrio, que é o somatório de momentos em relação a um ponto arbitrário igual a zero. Qual é o ponto que é interessante nós realizarmos o somatório de momentos aqui no nosso corpo rígido, em relação ao nosso corpo rígido no diagrama de corpo livre? É o ponto aí que nós tivemos a maior quantidade de variáveis. Notem, pessoal, que o ponto aqui propício a ser realizado o somatório de momentos é o nosso ponto ali B. Por quê? Nós vamos estar eliminando, então, BY, que nós não sabemos, BX também, porque estão passando na linha de ação, ó, e note que como a força de 200 newtons, ela também passa aqui, ó, pela a linha de ação dessa força passa pelo ponto B, onde está o nosso pino, ele não provoca momento, ele não vai provocar rotação em relação a esse ponto. Então, ele também não vai entrar no somatório de momentos. Então, nós vamos pegar sempre, pessoal, o ponto que nós tivemos a maior quantidade de variáveis possíveis. Ok? Então, vamos lá. Realizando, então, aí o somatório de momentos em B igual a zero, considerando aí, né, que todas as forças que ocasionarem uma rotação, uma tendência de rotação no sentido anti-horário são positivas, então vamos lá. Nós vamos ter aí, pessoal, aqui quais as forças? Nós vamos ter a nossa reação AY vezes a distância em relação ao ponto B. Então, pessoal, olha só, a distância tem que ser sempre o quê? Perpendicular. Se eu tenho aqui a minha reação, ela está em a linha de ação dela se encontra aí na direção vertical, em Y, a distância que está perpendicular até o ponto, ela vai estar em X. Então, nós vamos ter o quê? 0,150 mais 0,150 metros, nós vamos ter 0,300 metros. Então, vamos estar multiplicando AY vezes 0,300 ou 0,3 metros. Notem, né, que em relação ao ponto B, a Y vai provocar uma rotação ali o que? No sentido anti-horário, então nós vamos considerar o que? Positivo, AY vezes 0,300 metros. Depois, caminhando aqui, nós temos a primeira força de 160 newtons, que a distância dela que está perpendicular, então, em relação ao ponto B, para gerar o nosso braço de momento, o nosso D, vai ser o quê? Vai ser 0,150 metros. Ela também será positiva, porque notem o quê? Que em relação a B, essa força aqui, ela tenta provocar uma rotação anti-horária. Então, pela convenção, nosso momento ali é positivo.
Então, ó, 200 newtons não irá entrar, porque a linha de ação dessa força passa pelo ponto B, então ela não provoca momento, ela não provoca rotação. Imagina nós aplicando essa força em relação a B. Nós só o quê? Não vamos rotacionar. Nós estaríamos puxando o ponto B aqui, então nós estaríamos movimentando ele na direção vertical. Então não provoca momento. Então, continuando, nós temos agora a força de 120 newtons. Então, a linha de ação dela, a distância que é perpendicular aqui em relação ao ponto B, que vai formar o nosso braço de momento, é o quê? 0,250 metros. Então, negativo por quê? Observe que na hora que nós aplicamos essa força agora em relação a B, ela tende a provocar uma rotação horária. Então, negativo. Continuando aqui agora, nós temos a última força, que é a nossa força de 40 newtons. Então aqui, ó, ela também está atuando na direção vertical. Então a distância que se encontra perpendicular aí agora vai ser o quê? Do meu ponto B até a linha de ação dessa minha força, eu vou ter aí 0,250. Só traçar aqui a distância perpendicular, nós vamos ter o que? 0,250 mais 0,200, nós vamos ter 0,450 metros, vezes então a força de 40 newtons, vai ser negativa também, porque imagine, eu aplicando essa força de 40 newtons a essa distância, nós vamos fazer o que? Temos a tendência de rotacionar aqui a estrutura no meu sentido horário, então momento também, pela convenção, negativo. Resolvendo isso daí, né, pessoal, nós temos que a y vezes 0,300 metros. Lá em cima deu menos 24, depois que eu passo para depois a igualdade, mais 24 newtons vezes metro. Resolvendo aí, nós temos então 24 newtons vezes metro dividido por 0,300 metros. Corta aqui metro com metro. Então nós temos aí que o AY é uma reação ali que está sendo gerada devido ao contato do rolete com a superfície do apoio em T de 80 newtons. Observe, né, que deu positivo aqui, ou seja, isso significa o quê? Que nós arbitramos o quê? Na direção vertical, que o sentido de AY realmente está correto, ele atua na direção então, vertical, sentido para baixo. O que nós fazemos agora? Determinamos o AY, vamos substituí-lo lá no somatório de forças em Y igual a zero. Então, menos AY, somatório, mais BY, passei todas as parcelas aqui, elas dão 520 newtons. Então, fazendo o jogo de sinal 80 aqui, né, que ele, na realidade, como ele está para baixo, é menos 80, mais BY igual a 520. Então, menos 80 mais BY igual a 520. Passou para depois da igualdade, o nosso BY é igual a 600 newtons. Então, nossa reação aqui no ponto B, na direção vertical, que está impedindo que esse meu corpo se movimente, devido a essas forças aqui que eu tenho, as 4 forças, e a reação AY, é de 600 newtons. E notem, né, pessoal, que o corpo rígido se encontra em equilíbrio. Por quê? 160 mais 200 mais 120 mais 40 tinha dado o quê? 520. Mais esse 80 aqui também. Então nós temos o quê? Menos 600, devido a Y mais essas 4 forças atuando na direção vertical com sentido para baixo. E aqui nós temos o que então? BY, que equivale a 600 newtons, atuando na minha direção vertical com sentido para cima. Então, ou seja, uma força está anulando a outra, garantindo o equilíbrio aqui no meu corpo rígido em relação à minha direção que vertical. Em relação a Y, a gente não tem movimentação. Então, ali mostra que a equação de equilíbrio está garantindo o equilíbrio estático na minha direção vertical. Da mesma forma que o nosso BX é igual a zero, então não há também aí o que? Movimentação na nossa direção horizontal. De posse desses valores agora, sabendo que a Y é igual a 80, BY igual a 600, se nós realizarmos aqui o somatório de momentos, pessoal, com essas distâncias em qualquer ponto arbitrário, com o valor dessas reações, nós vamos ver também que o somatório de momentos vai ser igual a zero. Então o corpo também não estará rotacionando. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo exemplo aí, pessoal.